E aí nós estamos falando de trabalho análogo à escravidão. Bianca Didoni, pelo distintivo, você está com o delegado do caso. Polícia Civil está na parada e vai investigar quais os crimes especificamente. Pois não, Bianca? Oi, Colim. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Agora sim, com o delegado do caso, né? Ontem, uma grande operação que resultou neste flagrante: 13 menores de idade trabalhando nessa fazenda em Serquilho, colhendo batatas em condições insalubres, sem banheiro. Essas crianças defecavam em sacos de batata, para você ter uma noção, não tinha banheiro, não tinha alimentação, água potável, as condições assim desumanas. Quem vai trazer mais detalhes dessa operação é o delegado, o doutor Emerson Jesus Martins. Muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Ontem, então, esse flagrante nessa fazenda em Serquilho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Sim, foi uma ação conjunta, né? Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar e Conselho Tutelar, e conseguimos identificar este local. Chegando lá, nós verificamos que havia uma grande quantidade de pessoas e fizemos uma triagem para verificar quem era menor de idade. Então, identificamos 13 que tinham entre 14 e 17 anos. E no mesmo momento, esses adolescentes, esses menores, foram conduzidos à delegacia de polícia ali de Serquilho, onde passaram por uma triagem juntamente com o Conselho Tutelar para averiguar quais eram as condições que eles estavam trabalhando. Inclusive, nesses 13, uma era uma menina, uma menina de 14 anos, também trabalhando ali no meio, tendo que fazer as suas necessidades fisiológicas ali na frente de outros homens. Uma situação assim, como que o doutor visualiza quando vocês chegaram ali no local, nessa fazenda? Era uma situação deplorável, porque nós não temos aí apenas lesões a leis contra menores, mas também temos aí uma lesão ao respeito à mulher, né? Porque ela era obrigada, ela não tinha, como não tinha banheiro, ela tinha que fazer as necessidades ali na frente de outros homens, né? Se cobrindo ali com um saco de batata, algo bem vexatório. Bom, o Conselho Tutelar também acompanhou o Conselho Tutelar de Serquilho. Eles foram ouvidos? O que eles relatavam? Os menores relatavam que trabalhavam de domingo a domingo. Eles eram levados por um ônibus da própria fazenda pela madrugada e somente no final da tarde eles iriam embora. Além disso, não tinham acesso à água, não tinham acesso à alimentação, trabalhavam no sol, na chuva, e qualquer tipo de situação que tinha, o salário deles era descontado. Por exemplo, eles tinham que ter acesso a luvas para trabalhar, para não machucar as mãos. E essas luvas eram descontadas do salário que eles recebiam. O próprio empregador, que tem a obrigação de fornecer essas luvas, cobrava deles e descontava do salário deles no final, quando eles iam receber algum valor. Os responsáveis pela fazenda foram identificados. Sim, eles foram identificados. Nós, no mesmo momento, fizemos ali o cerco na fazenda e todos foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil e, posteriormente, para a Polícia Federal, onde os responsáveis foram autuados em flagrante. 2 pessoas presas. 2 pessoas foram presas em flagrante por terem reduzido esses menores à condição análoga de escravos. E agora vão passar por uma audiência de custódia por volta da 13h, ainda hoje, né, doutor? Exatamente, eles vão agora ser ouvidos por um juiz federal por tratar-se de um delito que é de competência da Justiça Federal, e o juiz vai avaliar se é caso deles ficarem soltos ou vão continuar presos. Obrigada pela sua participação. A gente ainda continua repercutindo esse caso, Colim, porque agora a gente vai chamar o chefe regional do Ministério do Trabalho, que também está acompanhando esse caso de perto. Boa tarde, doutor Bira. É uma situação bastante muito triste a gente relatar que ainda hoje, 2024, a gente tem que ver aí menores de idade trabalhando e trabalhando, doutor, em condições escravo. Exatamente. Trabalho análogo à escravidão está devidamente caracterizado nesse caso, entre outras situações mais graves, que é a exploração do trabalho infantil, a exploração de crianças, de adolescentes no trabalho infantil, num trabalho pesado, que é o plantio ou colheita de batatas, e praticamente trabalhando de graça, porque
não tinham comida, não tinha alimentação, a NR6 nem a NR7 era cumprida, duvido que algum deles tenham passado por algum exame médico ou tem algum equipamento de proteção individual para se proteger, inclusive de animais peçonhentos numa plantação dessa. E esses dois, o proprietário da plantação e também o seu gerente, que já se encontram presos, agiram de uma forma muito, eu diria, criminosa mesmo, mantendo essas crianças num trabalho tão difícil desse e sem, por exemplo, poder tomar água. É uma coisa que a gente jamais imaginaria, como você disse, no ano 2024. O pior é a gente saber que existem mais casos desse e a única forma da gente chegar até eles é com denúncias. No GovBR existe o sistema IP, que se dedica exclusivamente às denúncias de trabalho escravo, não importa a idade da pessoa envolvida. E esse sistema funciona muito bem e com certeza nós receberemos a denúncia e vamos apurar. Também as delegacias de polícia, conselho tutelar, devem receber essas denúncias. Esse trabalho só tem sucesso quando ele é feito em rede, como nós vimos nesse caso com o Dr. Emerson na Polícia Civil, com o Conselho Tutelar, com a Polícia Federal, ali com o Dr. Ricardo Godoy, Dr. Eduardo Fontes, pessoas que estão também chocadas com o que viram ontem na Polícia Federal, porque nunca se viu tantas crianças vítimas de trabalho análogo à escravidão. Doutor, agora esses menores, como é que fica então, né? O trabalho ontem dessa grande operação que flagrou então esses 13 adolescentes, como é que fica a situação deles? O Conselho Tutelar que atuou nesse caso foi o de Serquilho, mas as crianças são de Tatuí. Então, o Conselho Tutelar de Tatuí vai chamar os pais dessas crianças e também vai encontrar uma forma de dar assistência social a essas crianças, porque elas precisam estar na escola e não no trabalho. E não podemos perpetuar a miséria humana com esse tipo de trabalho escravo. Doutor Bira, muito obrigada pela sua participação. Colim, olha, uma grande operação, infelizmente resultando nesse flagrante lá na cidade de Serquilho. A operação continua, viu? Bianca Didoni, segura um pouquinho o representante do Ministério do Trabalho. Eu tô vibrando aqui, Bianca. Eu tô vibrando aqui. Tem 2 pessoas presas. Mas eu queria saber, Bianca, do representante do Ministério do Trabalho, do ponto de vista do efeito pedagógico. O que é que o Ministério vai fazer, o Ministério do Trabalho, evidentemente, vai fazer com essa propriedade? Tudo isso caminharia na esfera civil. Como é que vai ser o procedimento a partir de agora? Interdita essa fazenda, aplica multa e aí depois, por gentileza, pergunte ao delegado também, embora o caso tenha sido registrado na Polícia Federal, quais crimes ele viu. Porque a gente vai ter, evidentemente, a atuação do Ministério do Trabalho. Eu estou vibrando aqui. Sensacional. Operação conjunta. 2 pessoas foram presas porque trataram um ser humano daquele jeito. Olha que isso é rico, isso é importante demais. Bianca Didoni, fique à vontade e pergunte a ele essa questão envolvendo, então, o que vai fazer a partir de agora o Ministério do Trabalho e a Polícia Civil. Ela tá com dificuldade de retorno? Está com dificuldade, né? Vamos tentar restabelecer o contato. Olha que significativo que é isso. Ah, Colim, país tem jeito, agora não sei. Mas olha que coisa sensacional. 2 pessoas foram presas, o dono e o gerente. Estão presos. Sei lá se na audiência de custódia, que é esse escárnio que inventaram, né? A ideia é boa, se a gente fosse país europeu, da tal da audiência de custódia, mas não somos. E aí vai lá o Ministério do Trabalho, vai a Polícia Civil, vai a Guarda Municipal, e aí tem o apoio da Polícia Federal, porque a competência é da Polícia Federal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é federal. E aí a gente tem, então, 2 pessoas que vão pagar. Será que as coisas estão mudando? Vamos ver, lá, agora sim, Bianca Didoni. Ô, Bianca, deu um probleminha no áudio, mas agora a gente restabeleceu o contato. Pergunte a ele assim, e depois se pergunta já de imediato para o delegado. Como é que vai agir a partir de agora o Ministério do Trabalho e a Polícia Civil ou Polícia Judiciária? Embora o caso tenha sido, né, todo ele registrado na Polícia Federal. Fica à vontade, Bianca.
Vamos lá, então, perguntar para o doutor Bira, o nosso apresentador, o Alexandre Colim, ele está perguntando, questionando como é que fica a partir de agora, com todo esse cenário, como é que fica a atuação do Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho vai providenciar o seguro-desemprego para todos esses jovens que tenham mais de 16 anos de idade. Com certeza, o processo também, uma parte dele será enviada ao Ministério Público do Trabalho, que deverá ingressar também com ação civil pública contra o empregador para favorecer essas crianças e esses adolescentes. Agora, o Ministério do Trabalho vai continuar fiscalizando, esse empregador vai receber muitas autuações que podem chegar à casa dos R$ 200 mil apenas de autuações. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu chamo o doutor Emerson, a gente está ao vivo aqui, o Alexandre Colim também fez um questionamento para o doutor, em relação aos crimes, como foi flagrante? Em relação, como é que fica então, quais são os tipos de crimes que foram vistos ontem nessa operação? Num primeiro momento, foi caracterizado ali, tanto que eles foram presos em flagrante, por estarem reduzindo esses menores a uma condição análoga à escravidão. Por quê? Porque a legislação, ela prevê direitos e garantias individuais dos trabalhadores. Existem, inclusive, tratados internacionais de direitos humanos que versam sobre essas condições mínimas para que as pessoas possam trabalhar. Quando é menor, existem ainda mais restrições, porque o ideal é que os menores, eles estudem e não fiquem mais de 12 horas trabalhando, inclusive numa lavoura de batata, sem ter alimentação, sem ter água, sem ter nada, nenhum tipo de garantia.